Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá! Peguem sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória. Nesse podcast, a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema e falamos sobre temas aleatórios que invadem as nossas mentes doentias durante a sessão, como, por exemplo, despertadores, subcelebridades e vendedores de seguros piores do que cartão de crédito de magazines. Eu sou o Tonzeira e mentor. Você que é uma pessoa que a gente está conhecendo melhor, qual é o seu truque no show de talentos? Eu sou um cara, gosto de mágica. Eu faria uma coisa meio Mr. M. De revelar a mágica? Não, mas você sabe fazer mágica? Eu quero dizer, o seu truque é tipo, são coisas que você faz hoje em dia? Sim. O meu truque é caguetar mágicos. Eu acho que isso é o que o povo quer ver. Gente sendo caguetada. Esse é o meu show de talentos. Xê, meu querido, diga lá. Se você criasse um novo feriado, que dia seria esse feriado e qual seria esse feriado? O dia do o jovem tem que acabar. Nesse dia, os jovens não podem sair de casa, entendeu? Só os velhos podem circular à vontade pela cidade. Tudo vai ser assento preferencial, é tudo amarelo nesse dia. Pô, a gente assina para mandar isso pra prefeitura, porque eu já amei. Alô, Câmara dos Deputados, projeto de lei. Qual que é a idade mínima, então, pra poder sair de casa? Jovem. Não, pra sair de casa... A sua idade já é jovem, né? Minha idade é jovem? Não, quantos eu tenho? Mas o Dudu tem 40 e tanto. Não, a gente sempre acha... Então, a parte da nossa idade já é jovem. Não. Você falou que é o dia do jovem ficar em casa. Não, eu falei que é o dia que tem que acabar o jovem. Isso. Não, mas você falou que todos os jovens têm que ficar em casa, não é isso? Sim. Então, qual é o limite mínimo pra poder sair de casa? Acima da sua idade. Acima da sua idade? Não, 40, vai. Porque a vida começa aos 40. Então, 40, então abaixo de 40, todo mundo deve ficar em casa. Todo mundo em casa. A gente pode fazer uns sensores, botar tipo umas perguntas-chave. Pra mapear as pessoas jovens. Não, mostra uma ficha de fliperama, aí você pratica nisso. Pessoa errada pode ficar dentro de casa, entendeu? Uma ficha de orelhão. Você tem quantos anos, foda-se, né? Os donos do podcast não estão aqui, aí foda-se, é a entrada mais longa que tem. Então é aleatório. Eu não lembro onde era que eu tava vendo que alguém foi puxar com as crianças a brincadeira do telefone sem fio e a criança corrigiu. Eu vi isso. E a criança corrigiu e falou assim: eu vi isso. Esse telefone não tem fio. Eu vi isso. Vai ficar em casa. Vai ficar em casa. Exatamente. Aliás, esqueci de falar, mas nesse dia a internet também ela fica off, entendeu? Nossa, esse é um dia difícil, cara. Esse é um dia difícil. Vamos perder vários jovens. Olha o jovem reclamando aí, ó. Vamos perder vários jovens. Mas enfim, Dudu. Oi. Qual é a atividade do seu dia a dia que você repete do mesmo jeito há muito tempo? Atividade do meu dia? Escovar o dente, tomar café. Não, mas você tá escovar o dente não é básico, né? Tá 3 pulinhos, tipo pijama, essas coisas, né? Caralho, eu não tenho um hábito assim, que não seja assim, os normais, sei lá, que eu faço todos os dias. Não, meus dias são meio variados. Levanta? Não tem isso não. Não tem nada. Dá um beijinho na Thaís assim que acorda. Não, tá, escovar o dente. Eu vou falar assim, eu escovo o dente todo dia. É ridículo. Mas tem dia que eu nem almoço, por exemplo, então não pode nem ser uma refeição. Se acontece com você o que aconteceu no filme, ia ser seu inferno. Por exemplo, fazer uma oração antes de dormir, fazer não sei o quê. Eu não tenho nada que eu faço. O que você faz, por exemplo, todo dia? Eu não sei. Você tem alguma coisa? Rotina mesmo? Primeira coisa que eu faço todo dia é fazer um cafezinho na cafeteira italiana, ficar em pé, olhando pro nada, assim, tomando um café. Não, eu não faço isso. A cafeína bater. Eu não tomo café. Os dias não são repetitivos. Imprevisíveis. São imprevisíveis, então. Que isso? Você e o Batman. Steve Magal. Tom, diga. Qual que é o seu ciclo de vigília e sono? Oi? Qual é o seu ciclo de vigília e sono? O que é isso, cara? Não. Tom ascendente em aquário. Do seu relógio biológico, Tom, qual que é o seu tempo de relógio biológico de sono? Quanto tempo eu durmo em média? Seu sono normal, precisa acordar normalmente. Quanto tempo dura o seu sono? 6 horas no máximo. 6 e pouquinho. Você tem gatos, Tom? Olha aí, eu também. 6 horas no máximo. Olha aí. Com ou sem gatos? Porque com gatos... Não tenho gato. Pois é, né, mentor? Não, mas os Pois gatos, né? aqui em casa, os gatos já acostumaram também. Eles não acordam a gente mais, não. Eles esperam. Mas a gente acorda cedo também. A gente acorda cedo.
Sem despertador direto? Caraca. Direto. É a minha média E também. o pior de tudo, eu A minha acordo também. 5 minutos, 10 minutos antes do despertador despertar. Então, por exemplo, se você vai dormir muito cedo, você acorda tipo no meio da noite. Sim. Ou não? Não, eu durmo 6 horas. Independente Então, do por horário exemplo, de se eu sono. dormir 10 horas, eu vou acordar 4 horas da manhã. Tarde, você acorda meia-noite. Isso, é igual eu. Mesma coisa. Eu tenho esse Todo negócio mundo é também. igual aqui. Não posso dormir cedo. Não, se eu dormir cedo, eu acordo de madrugada e vou trabalhar. Só tem o Dudu Começo no a fazer as colégio. coisas. Eu começo a fazer as coisas que eu preciso fazer na universidade. Então é isso. Vamos todos os dias tentar sermos pessoas melhores pra, enfim, sermos dignos de uma pipoquinha bem quentinha e gostosa. Nossa senhora. Don't you come back. I do not understand you. Don't you come back. Oh, baby, please. Don't you come back no more. Eu acho que é uma boa história. Ela sai dali, olha em volta e franze o focinho. Será que ela vai ver a sombra ou não? É ótimo, o povo adora. Esse povo gosta até de... Sessão aleatória. Começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais repetente do universo. Sim, porque aqui a gente repete a mesma conversa em todos os episódios, que o podcast é dividido em 2 partes, blá 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 blá. Então, neste episódio, já que eu vou ser o host, nós não vamos repetir essa explicação. Olha aí, André já tá arrancando os cabelos aí. Mas isso é uma estratégia para você ouvir os episódios anteriores e ouvir o André falando sobre a estrutura do podcast. Agora, se tem uma coisa que o Sessão Aleatória não faz, é repetir assuntos. São mais de 400 temas aleatórios distintos para você ouvir e aprender sobre a vida, o universo e tudo mais. E são assuntos tão distintos quanto chinelos, que falamos no episódio 123 do filme Beetlejuice, Coab 2, no episódio 119 do filme Arrebentando em Nova York, e Drag Queens, no episódio 81 do filme Goonies. E eu não escolhi esses temas porque os filmes eram dos anos 80 não, tá? É que eles eram ótimos assuntos mesmo. Então, se você não assistiu o filme Feitiço do Tempo, fica aí para ouvir os assuntos aleatórios, porque no final das contas são eles que importam. E você já deve ter notado que hoje não teremos a presença do casal 20 da Baixa Podosfera, o André e a Marina, que estão em férias coletivas tomando xarope de bordo. Mas nós trouxemos de volta ele, que nem bem estreou no Sessão Aleatória e já tá indo pra 3ª participação, mentor. Que música você quer pedir aqui no Sessão Aleatória? Fantástico. Pô, eu posso pedir a música no Fantástico, tá vendo? Pode ser a música que o nosso amigo Phil aprende a tocar no piano. Vai aí, Heinz, coloca a música do Fio Boa aí. sorte aí. E o filme de hoje é Feitiço do Tempo, uma produção que com certeza economizou nos cenários, né, já que eles eram repetidos. E ele veio do nosso baldinho de pipoca com as sugestões dos ouvintes. Dudu, quem foi essa pessoa com gosto apurado para filmes perfeitos que colocou essa sugestão lá no balde? E olha aqui, nós temos aqui, ó, nepotismo. Nepotismo presente na Sessão Aleatória. Temos aqui, ó, um pedido de um Maldonado. O quê? O René Maldonado. Deve ser irmão do Randy, né? Provavelmente. Deve ser, né? Ou então o pai dele. Randy, o René é seu irmão ou seu pai? Começa com um R, com certeza é irmão. Ou seu filho. Certeza. Certeza. É o René e o Aqui, ó. Randy. E qual foi a René- justificativa, né? O Se é que René a gente colocou no precisa. balde o seguinte: porque além do filme ser excelente, quero ver quais assuntos aleatórios vão surgir por conta dele. Ele tá apostando na gente. Ô, Tadinho. coitado. Que decepção, coitado. Também acho que esse A nossa vai ser chance é a gente entrar no dia da marmota pra reviver Ô, esse dia. René. Espero que você não se decepcione.
Vamos lá então, começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais repetente do universo. Sim, porque aqui a gente repete a mesma conversa em todos os episódios, que o podcast é dividido em 2 partes, blá blá blá. Então nesse episódio, já que eu vou ser o host, nós não vamos repetir essa explicação. Olha aí, o André já tá arrancando os cabelos aí, né? Mas isso é uma estratégia para você ouvir os episódios anteriores e ouvir o André falando sobre a estrutura do podcast. Mas se tem uma coisa que a Sessão Aleatória não faz é repetir assuntos. Ninguém vai me parar, não? Eu tô achando ótimo. Cara, eu saquei qual é a É lógica. isso mesmo. Eu ia falar de novo. É isso Eu mesmo. saquei qual é a Eu ia lógica. falar a música agora. Eu sei o que você quer fazer. Eu ia falar a E- música Não, agora. eu só trabalho aqui. É isso aí, o episódio é esse. Os caras querem ver até onde eu consigo repetir, né? Mas tudo bem. Então vamos lá falar sobre o filme Feitiço do Tempo de 1993. Está completando 30 anos, gente. Puxa vida. Ele foi produzido pelo Harold Ramis e o Trevor Albert, com o roteiro do Danny Rubin e do Harold Ramis, que é também quem dirige o filme. O nome do filme em inglês é Groundhog Day, o Dia da Marmota, e é assim que o filme foi traduzido em Portugal, mas eu gosto mais do título brasileiro Feitiço do Tempo, né? Tem mais charme. Acho que calhou melhor, né? Ah, eu acho que tem. Não ia Deixa atrair você o com uma pulga público, atrás da né? orelha, sabe? Mas o que é o Dia da Marmota, então? Ele é um evento que acontece anualmente em 2 de fevereiro nos Estados Unidos e no Canadá, e que tem raízes na tradição popular de prever o tempo e tem a ver com a chegada da primavera também. Essa tradição envolve o uso de uma marmota. De acordo com a crença, se a marmota sair de sua toca e vir sua própria sombra em um dia ensolarado, ela vai levar um susto e vai voltar para dentro, o que significa que haverá mais 6 semanas de inverno. Agora, se a marmota não vir sua sombra, ela ficará fora da toca de boa, e isso é um indicativo que a primavera chegará mais cedo. O filme acontece no lugar mais popularmente associado a essa tradição, né? Que é a cidade de Punxsutawney, na Pensilvânia, onde vive o Punxsutawney Phil, a marmota mais famosa do mundo. A celebração do Dia da Marmota envolve músicas, festivais, comidinhas e atividades comunitárias. O Harold Ramis foi um escritor, diretor e ator, comediante também norte-americano, que infelizmente faleceu em 24 de fevereiro de 2014, aos 69 anos de idade. Ele que vai ter um lugar cativo no meu coração pelo trabalho que fez no filme Os Caça-Fantasmas, né? Onde ele fez o papel do Dr. Egon. Aliás, o Harold Ramis e o Bill Murray trabalharam juntos em vários filmes de sucesso. Sim. Além desses papéis em filmes, o Ramis também produziu e, aliás, ele escreveu e dirigiu vários filmes populares, incluindo O Clube dos Pilantras, de 1980, e Férias Frustradas, de 1983. Din, falar... O Gil Mega Blaster pro Férias Frustradas. Aê, muito bem. Muito bom. Férias Frustradas, então, quem sabe mais dia, menos dia, aqui no Sessão Aleatória. E para falar do elenco desse filme, a gente traz o quadro Viu, Não Viu, e eu acho que é a primeira vez que eu acerto o nome desse quadro, onde a gente fala dos outros trabalhos que essa galera do elenco do filme fez. É tão difícil É assim. falar, viu, não viu, assim? Não é que eu sempre coloco um você viu ou não viu antes. Ah, É porque, na verdade, o Chile já errou isso 80 mil vezes, tá por isso 80 no mil feitiço. Tô. Aí Hoje eu agora ele quebrei. acertou. tá certo. Você viu ou não viu? O filme traz os papéis principais da Andie MacDowell como Andy e o Bill Murray como Phil. E esses dois têm uma filmografia incrível. Acho que não vai dar tempo de falar de mais ninguém. A Andie MacDowell é uma atriz americana, nascida em 21 de abril de 58, mas que começou sua carreira como modelo antes de se aventurar na atuação, trabalhando com marcas de renome internacional, incluindo Calvin Klein e L'Oréal. A Andie MacDowell é uma das poucas atrizes a ter um contrato vitalício com a marca de cosméticos L'Oréal, com a qual ela trabalha desde a década de 80. Isso é muito raro, hein? Eita. Ela fez sua estreia no cinema em 84 no filme Greystoke, a lenda de Tarzan, no qual interpretou a Jane Porter. Baldi Mega Blaster, alguém? Não. A lenda de Tarzan, não, nesse. No entanto, foi seu papel em Sexo, Mentiras e Videotape de 89 que deixou ela mais famosa, né? E também outro filme. Pode colocar isso aí. Sexo, Mentiras e Videotape. Pode colocar isso aí. Obrigação. Falta você só, hein, Dudu? Ela também ficou famosa pelo seu papel em 4 Casamentos e um Funeral. Oxi, como regra, o host pode citar um filme e colocar o mesmo filme no baldinho, viu? Se você quiser. Então vai ser esse aqui. 4 Casamentos e Funeral? 4 Casamentos e um Funeral, de Muito 94. No qual ela interpretou a protagonista Carrie. Agora, eu duvido que alguém aqui tenha assistido o filme Gritos do Além, de 2005, onde ela fez o papel de uma mulher atormentada pelo fantasma de seu marido abusivo e alcoólatra.
Eu acho que Ou seja, a mulher não tem um segundo de sossego, né? Nem morto o marido deixar em paz. 2005? 2005. É porque eu acho que esse filme o cara finge que morre e fica enchendo o saco dela. Não é não? O plot twist é esse, ele não morre, não. O cara não morreu. Esse filme eu já vi. Traste. Que traste. Bom, já a outra estrela desse filme de hoje, o Bill Murray, nasceu em 21 de setembro de 50, ou seja, fez 73 anos recentemente. É conhecido pela personalidade excêntrica e comportamento imprevisível. Ele é conhecido aí por fazer aparições surpresas em eventos, casamentos e festas. Ele já foi visto em festas de estranho, onde ele tocou piano e até nos trabalhou de bartender ali pra tirar uma onda. Que massa. Então ele virou uma espécie de lenda urbana, ele. Tem um caso engraçado que alguém contou, que falou que ele passou na mesa dela, pegou o milkshake, tomou, botou de volta e falou assim: ninguém vai acreditar em você. E foi embora. Muito doido ele. Eu amo o Bill Murray, cara. Bill Murray é demais. E ele é um cara que não tem agente. Então, se você quiser contratar ele para um filme, você tem que ligar para um número de telefone 0800 e deixar um recado. Porque ele tem um celular, mas ele usa um BlackBerry ainda. Caraca. Só tem um número de telefone lá, que é o número do filho. Caralho, então, assim, velho. é bem difícil, né? Ele vive de forma... Mas assim, ele não é extravagante, vamos dizer. Ele é um fofarrão, vamos dizer. Ele é brincalhão, tirador de sarro, né? E não leva nem a carreira muito a sério. Eu já falei que eu passei perto dele? Do Bill Murray? Ah, pronto. Eu já passei por Por ele. que você passou perto dele? Eu tava na Inglaterra, aí eu tava voltando de um jantar que eu tinha ido numa pizzaria, e aí eu saí. Assim que eu saí, passou um carro assim, e aí desceu o Bill Murray, e ele desceu junto com mais alguma atriz, assim, ele deu um abraço, deu um beijo de despedida nela, assim, e eu esbarrei nele, assim, passei por ele. Sério? Não, ninguém louco. Não, ninguém Que louco. E acho que na época, ele tava gravando um filme que, se não me engano, tem na Netflix, que ele gravou lá na Inglaterra. Não me lembro o nome agora. Zumbilândia? Não. Isso foi em 2011. Nossa, Tom. Esse filme tem aquela menina que eu morro de dar risada com ela. Começa com M, uma que ela faz vários filmes de comédia que ela... E com a Naomi Watts. Peraí, deixa eu tentar lembrar. Bill Murray. A Maya Rudolph. Não. O Tom perdeu a chance de esbarrar nele e falar Isso, um santo Ninguém vizinho. vai Se acreditar chama nisso. Saint Vincent. Tanto Vincent, isso aí. Se chama Saint Vincent, esse filme. Ou o mundo é muito pequeno, ou o Tom é muito sortudo, viu? Se não é perto da casa dele, ele esbarra na pessoa. Ele até pediu pra autografar minha camiseta, mas eu falei que não também. É isso aí, tipo... O Bill Murray começou a carreira no mundo do entretenimento como um comediante de improvisação na lendária trupe de comédia The Second City, lá de Chicago, né? Por onde também passaram outros famosos, como o John Belushi, o Dan Aykroyd, o Bill Murray, a Tina Fey, Stephen Colbert, o Steve Carell e tantos mais. Ele fez sucesso e acabou se juntando ao elenco do programa de televisão Saturday Night Live, na segunda temporada em 77. Ele ficou lá até 1980. E aqui no Brasil ele ficou famoso pelo filme Os Caça-Fantasmas, onde interpretou o Dr. Peter Venkman. Mas ele também fez sucesso em filmes como O Grande Hotel Budapeste, As Panteras, Ed Wood, A Pequena Loja dos Horrores, além de dar voz a personagens em animações como Space Jam e Garfield. Ele foi o Balu também. Ah, é? Essa também não tava sabendo. No Space Jam ele aparece mesmo. No Space Jam ele aparece, mas na animação ele faz a voz do Balu e ele canta necessário, somente o necessário. Muito foda. Mas foi pelo filme Encontros e Desencontros de 2003 que ele foi indicado ao prêmio de melhor ator coadjuvante. Nossa, superestimado. Superestimado. Que isso, Mas eu Tom? adoro esse filme. Nossa, que muito isso, bom. superestimado. Que Nossa, eu isso, amo Tom? esse filme. Hã? Queria colocar no baldinho Megablast, mas já queimei, já meu cartucho. Então eu vou botar Encontros e Desencontros. Beleza, é isso aí. Mega Blaster Um em levanta, o homenagem outro ao Tom. Pô, ninguém botou Caça-Fantasmas? Que absurdo. Ou já tava Caça-Fantasmas? Nunca fizemos, houve já tá faz tempo lá. Caça-Fantasmas, mas colocaram encontros e desencontros. É isso É aí. isso aí. Esse é o Brasil que eu quero, tá vendo? É isso aí, Tom. Então, mas nessa vez que ele foi indicado ao Oscar, ele não levou, né, e perdeu pro Sean Penn no filme sobre meninos e lobos. Filmão. Mas, por outro lado, ele também fez uns filmes ruins no meio do caminho, como Loose Shoes, de 78, olha, que eu aluguei pra assistir e me arrependi, porque não era um filme, era uma coletânea de trailers de filmes que não existiam. Era uma sequência, vários trailers de filmes que não existiam. Tinha um que era Os Skatistas do Inferno, que era sobre uma gangue que andava de skate, mas que eles se vestiam como Hell Angels. A Invasão dos Ladrões de Pintos, com alienígenas que roubavam os pênis dos homens e por aí vai. Aí, ó, Cinemaiaca aí, ó. Maravilha. Ó, esse Aliás, Sérgio tem todos os meus. Não, mas Cinemaiaca não tem isso. Cinemaiaca vai direto. Cinemaiaca.
Mas voltando ao Feitiço do Tempo, né? Vamos à sinopse do IMDb, que, olha, dessa vez exagerou na síntese e escreveu apenas isso aqui, ó. Um homem vive o mesmo dia, uma vez e outra. E só. E outra. Uma vez e outra. Na verdade, escreveu uma e outra vez, mas eu mudei um pouquinho. Uma e outra vez. É um curta-metragem. Então deixa eu tentar fazer uma sinopse um pouquinho mais elaborada aqui. Feitiço do Tempo é uma comédia romântica que gira em torno de Phil Connors, interpretado pelo Bill Murray, um jornalista de televisão sarcástico e egocêntrico que é enviado para cobrir o Dia da Marmota na pequena cidade de Punxsutawney, na Pensilvânia. Ele fica preso em um ciclo temporal bizarro, revivendo o mesmo dia inúmeras vezes. No começo, o Phil vê essa repetição como um pesadelo, mas com o tempo ele começa a usar o ciclo para seu benefício pessoal, envolvendo-se em comportamentos irresponsáveis e até mesmo criminosos. No entanto, à medida que o tempo passa, o Phil vai revivendo o mesmo dia, interagindo com os habitantes da cidade, incluindo a Rita, né, que faz parte da equipe da TV que foi lá com ele. E ele começa a repensar suas atitudes. Então o filme captura a jornada de transformação de um homem preso em um loop temporal e como ele encontra o verdadeiro significado da vida e do amor. E é isso o filme. Vamos lá então para a nossa rodada de opiniões, começando com o Mentor. O que você achou do filme? Engraçado. A gente sempre cai na maldição da sessão aleatória daquele filme que a gente acha que viu e a gente depois fala, caraca, eu tinha esquecido disso. Eu peguei pra ver, tava revendo, e aí eu consegui a edição de aniversário, que tem umas cenas estavam cortadas, né, que foi pro cinema, e eu acho que até ficou, assim, o filme ficou um pouco grande, mas achei legal ter essas cenas cortadas, assim. E eu tinha esquecido da parte creepy, bad vibes do filme. Eu deletei essa parte do filme. Quando ele começou a se matar, eu falei, ué, tinha isso no coisa? Pois é. E aí eu falei, gente, caraca, isso não é... Anos 80, é verdade. Sim. Porque eu fiquei assim, eu falei, gente, mas assim, eu sou suspeito que eu adoro o Bill Murray, assim, eu acho esse filme, ele é redondinho, assim, lógico, com umas 30 minutos de filme nessa versão, criou-se uma barriga, mas pelo menos esclareceu essa questão das esculturas, né, porque do nada aparece ele fazendo esculturas, aí nessa versão estendida aparece a explicação do que ele tá... Então eu comecei a ver, eu falei, gente, que gostosinho. Quando eu vi a tarde passou e me remeteu aquela memória assim, cara, não se fazem mais filmes bobos, que eu digo assim, bobos, você sentar, desligar o cérebro e curtir, sabe, assim. Lógico, o filme tem toda uma mensagem, tem todo, se você quiser viajar nele, ele te dá um monte de coisas, crises existenciais, a questão do tempo, a questão da reforma íntima e tal, mas também se quiser só desligar o cérebro e ter um filme divertidinho, gostosinho de comédia. E o Bill Murray, né, cara? O Bill Murray, ele consegue ser um canalha, mas ao mesmo tempo você olha e fala, eu não consigo ficar puto com ele. Sabe? Ele é um canalha, um safado. Você fala, cara, mas eu não consigo ficar chateado com ele, assim. Ele é um cara que ele conquista uma simpatia sem fazer absolutamente nada pra merecer isso, né? A expressão facial dele já é um cara que ele não é merecedor da simpatia que todo mundo tem por ele, não porque ele é um cara antipático ou alguma coisa assim, mas ele é um cara que não é um cara mega simpático, né? Pois é. E assim, diz as más línguas que quem tava cotado era o Tom Hanks pra fazer o filme, só que falaram que o Tom Hanks tinha um cara de bom moço. E cara, se filme com o Tom Hanks ia ser uma M. É, sim. Mas naquela época. É que a gente agora tem como comparar, né? Cara, o Bill Murray nesse filme tá perfeito, cara, assim. E eu me choquei porque eu tava vendo depois Isso também eu sinto falta também. Hoje os streams, eles não fazem mais aquela coisa gostosa de você ter um bastidor. A Disney faz isso, a Disney mais faz alguns filmes, faz assim. Mas a maioria dos filmes não tem mais aquela coisa do bastidor, cenas cortadas, cenas deletadas, erro de gravação e tal. E eu tava vendo aquela cena do carro, a marmota não era CGI não, a marmota tava ali no carro. Claro, com ele no carro. Anos 80. Inclusive a marmota mordeu a mão do Bill Murray e teve que tomar injeção antirrábica. 2 vezes. 2 vezes? 2 vezes. Aí eu tava lendo a entrevista do cara e falou, o Bill Murray tava um pouco apreensivo. Eu sinto falta disso, sabe, assim, de você pegar um DVD ou coisa pra você ver essa parte também off dos filmes, assim, não tem mais isso, acho que não tem mais essa cultura. Mudou, né? Mudou porque agora a gente tem o YouTube pra fazer as cenas deletadas, você tem os DVDs pra vender um pouquinho mais nas edições comemorativas, mas naquela época tem muito filme dos anos 80 que eles mostravam no final os erros de gravação. Sim. Né? Isso era muito legal mesmo. Tudo, o que você achou do filme? Sempre gostei. Toda vez que eu vejo, eu me divirto, gosto muito desse filme. O Mentor me mostrou hoje até essa versão estendida, mas eu não consegui achar pra assistir, né? Não tive tempo.
Mas aí mostra ele se matando várias vezes, é isso também? Não, as mortes eu acho que não muda muita coisa. O que muda são cenas que não fizeram quando ele falta, se mata no filme é só uma vez, que é só quando com a caminhonete. Não, mas tem mais mortes. Não, gente, eu acabei de ver o filme. Tem ele pulando do campanário. Isso. Tem ele jogando a torre. Isso. Ele se freando na frente do ônibus. Tem ele se enforcando. Cara, eu vi a versão cortadíssima. Eu já vi com ele jogando do carro. Não, tem ele se enforcando. Você viu a versão do SBT, cara. Peguei a versão dublada light. Dublada não, mas... dublado, lógico. Peguei uma versão bem light. Agora vocês estão falando, não lembro mesmo que ele fazia isso, porque eu já tinha visto essa versão dele jogar a torradeira na banheira. Isso. O que eu vi agora foi bem light. Foi a versão Kids. Foi, a versão Kids. Você assistiu onde? Na Disney? Você assistiu isso? Pô? Cara, por que eu também... Caramba. Pô, tem um filho de 9 meses agora, né? Então, assim, na verdade, depois que eu essa gravação, ele deve estar com 10. Você colocou então, filtro na sua TV para não mostrar cenas violentas? Ele nem sabe o que está acontecendo ainda, Dudu. Ele vai falar, meu Deus, pai. Não, mas eu não sei que versão que eu peguei. Ele não vai se engasgar com a mamadeira. Meu Deus, que filme pesado, pai. Coloca outra coisa pra assistir. Vamos assistir um... Coloca Irmão do Jorel. Mete um Patrulha Canina aí, pai. Mas, então, gosto muito sempre que apareci. Passava na sessão da tarde, eu parava pra ver, né? Ou à noite, que seja. Eu gosto desses filmes de românticos, água com açúcar. Tipo o Notting Hill, que a gente já fez aqui. Uma parte mais creepy que eu acho no filme que ele ficar se matando é a parte que ele fica assediando a de McDowell. Essa parte eu não gostei do filme, eu nem lembrava, mas eu achei pesado ele ficar, né? Tem um momento que ele fica, né, vários dias, né, em cima dela e tal, e pesquisando o que ela gosta, com o intuito só de levar pra cama mesmo, né? Nem apaixonado por ela, não. Parte que eu achei isso muda, né? Meio agressivo. Muda porque o cara... Porque você vai falar sobre isso, mas de acordo com o diretor, o cara ficou 10 anos fazendo esse loop. Vamos falar um pouco dessa matemática aí. Pois é, tem uma matemática aí. Tem. Então, assim, tem uma hora que o cara despiroca mesmo, ele faz de tudo, não tem o que fazer, tem 10 anos, né, muita coisa. Então, mas assim, um filme muito bom e muito divertido, excelente escolha aí do René. E você, Tom? Cara, eu nunca tinha visto esse filme. Nunca? Que legal. Nunca. Que bom assistir uma coisa assim na pela minha vida. Mas o Tom, ele é assim, ele nunca vê nada, cara, que tá passando aqui. A maioria dos filmes ele não viu, não. Ele viu Bill Murray, mas não viu esse filme. Exatamente. Pois é. Exatamente. Ele falou, eu sou o cara do Dia da Marmota. Eu falei, puta, cara, desculpa, eu não vi esse filme. E aí, quando o filme foi sorteado, eu falei, puta, chegou o dia. Porque é esse filme, tipo, que você nunca assistiu na vida, mas fala, pô, eu tenho que assistir. Mas acaba sempre esquecendo. E aí, eu me toquei por quê, fui procurar, não tem lugar nenhum. Sim. Então, eu tive que recorrer ao meu grande amigo Streamio. E foi lá que eu assisti. E é lá que tem o finalzinho suave também, viu? Foi lá que você assistiu, Dudu? Eu vi no stream, e aí não tinha. Então, é o finalzinho suave, vocês estão falando de se matar, e não aparece tudo isso aí não, cara. Não é final, não. É no meio do filme que ele se mata várias vezes, mas não apareceu isso nessa versão que a gente viu. Exatamente, vocês estão falando essas coisas só aí. se joga do carro. Tá vendo? É só porque é os anos 80 mesmo, raiz. Mas esse filme é de 93, cara. Mas ó, o que acontece é, ele se mata, primeiro ele dirige, se joga do penhasco lá, na pedreira. Isso. Com a marmota, É com a marmota. Isso, aí explode. Acorda vivo de novo, ele vai pro campanário, começa assim, ele joga a torradeira na banheira, ele entra na frente do ônibus, depois ele sai dirigindo que nem um louco também. Você isso, tá aí falando bate isso, na eu tô árvore, lembrando de todas as bate na cenas, árvore. porque eu já vi elas. E depois ele se enforca. Aí quando ele se já enforca... vi, mas eu não lembro. Porque eu não vi hoje. Quando ele se enforca, que ele vê que ele não morre, aí ele tá de pijama na cafeteria e ele fala pra mulher, eu sou um deus. Mas não, essa parte Aí ela apareceu. fica, por que você é um deus? Aí ele, eu sou imortal, que não sei o que ela... E é creepy, sabe que ele fica pendurado com o pescoço, assim, ele abre o olho, aí ele fica... Aqui, a cena é creepypasta, assim. Aí ele fala, eu sou um deus imortal. Aí começa aquela cena lá do coisa lá e tal. Mas aí eu achei o filme legal, eu achei o filme bem interessante. Falei, será que eles vão se prender a querer explicar o que é que tá acontecendo? E não, né? Ah, não. E não. De Isso propósito. eu achei legal Falei, também. então beleza. Essa explicação. O cara só caiu nessa e já era. Tá num loop forever. O que eu mais gosto nesses filmes é quando você não explica as coisas, porque aí você Sim. faz as pessoas se envolverem no filme e tentar entender, explicar. E até hoje tem gente com teorias De sobre você o filme. se explicar o que aconteceu, né? Sim. Tem gente que, tem umas teorias mais malucas possíveis, dizendo até que é um purgatório, sabe? De essas coisas. cara, essa é a minha versão também, tá? É igual a Vila do Chaves, é igual o Caverna do Dragão. É isso aí.
Eu acho um filme bonito, gente, sabe, assim, porque quanto mais velho você fica também, você começa a ver o diretor, o Harold Ramis, ele falou uma coisa que é verdade. Ele falou assim, o filme não muda com o tempo. Quem muda somos nós. Então a sua relação com o filme muda também. Você começa a ver as coisas de um jeito diferente, você começa a perceber nuances do filme que você não tinha visto antes. Então eu acho muito bonito. E ele falou que ele recebeu cartas e telefonemas de pessoas de várias religiões, budistas, pentecostais. Olha só, maneiro. Todo mundo falava assim, nossa, você com certeza chegou ao cerne da questão, porque é exatamente sobre isso que a minha religião fala. E foi assim. Olha, sério? Foram várias religiões que ligaram pra ele. E ele dava risada. Ele falava assim, tá, bem. Eu acho que a gente encontrou ali, né, um ponto de união em todas elas. O Dudu falou uma coisa que realmente, pensando agora a gente mais velho, a gente vê no filme, são coisas que incomodam a gente, né? Sim, exato. A questão do tal. Aí também vai muito da interpretação do ator também, né? Porque o Harold Ramis falava, né, pro Bill Murray, tentava explicar uma cena, coisa assim, ele falava, cara, só me fala o seguinte, eu sou o fio bom ou sou o fio ruim? E aí você percebe também que entra um pouco do ator também, porque, cara, nessas cenas eu tava odiando ele, falou, cara, que babaca. A minha esposa mesmo olhando, falando, nossa, que cara merda, cara babaca. Então. E aí depois ela tava torcendo pra ele, falando, nossa, que legal, tomara que ele consiga sair do negócio e tal. Mas você vê também que entra muito isso também, né, do ator, né, tipo, entender o que ele só fala, eu sou bom ou sou ruim agora? O que eu sou agora? Mas se coloca na situação que você tá anos, não sei quantos anos, mas anos, vivendo o mesmo dia, cara, sei lá, o cara fica doido. Eu tiraria o dia pra ficar só na cama. Ele usa como um experimento. Não, tudo bem, mas aí é um dia. Ele fez isso. Mas aí o outro dia que você vai fazer? Entendeu? Você tem um dia só. Você não consegue fazer uma viagem longa. Você não consegue fazer nada. E aí o cara vai pirando mesmo. Ele vai experimentando várias personalidades, né? Vários jeitos de lidar com aquela situação. Sei lá, a minha explicação é essa. Eu não vou estar aqui às 10. Amanhã é o dia da marmota e eu vou para Punxsutawney, para o nosso velho Festival da Marmota. De acordo com a lenda, amanhã, 2 de fevereiro, se a marmota acordar e vir a própria sombra, teremos mais 6 semanas adoráveis de inverno. Vamos cruzar os dedos. Parece muito interessante. E você deve gostar muito. É o seu 3º ano seguido, não é, Phil? 4º, né? 4º. Bom, que tal a gente falar um pouquinho agora dos bastidores, dos fatos curiosos do filme Feitiço do Tempo? O roteiro foi inspirado no romance da Anne Rice, O Vampiro Lestat, o qual o roteirista Danny Rubin estava lendo na época. Ele começou a se questionar... Entrevista com o vampiro? Não, o Vampiro Lestat, eu não sei se é o mesmo. Ah, tá. Não, é a trilogia do... Isso. Aí ele leu e ficou pensando, ele começou a se perguntar, tipo, sobre várias coisas, vários aspectos relacionados à imortalidade. Ele começou a pensar, né, como uma pessoa agiria se não morresse? E anos antes disso, o Rubin estava trabalhando numa ideia para um filme sobre um viajante do tempo que repetia o mesmo dia várias vezes. E aí ele percebeu que era possível combinar os dois conceitos. Ele escreveu esse roteiro, o roteiro foi parar nas mãos dos produtores Trevor Albert e Harold Ramis. E nem eles sabem como é que o roteiro foi cair na mão deles, mas eles só precisaram ler 20 páginas para decidir, esse filme a gente vai produzir, né? O roteirista, o Dave Rubin, queria o Bill Murray pro papel principal desde o início, mas os produtores queriam alguém que não fosse comediante. E também tinha uma história aí, da história entre o Ramis e o Murray, que já tinham trabalhado juntos antes. A gente pode até pensar, né, que o Bill vai ser a primeira escolha do Harold e tal, mas muitas outras estrelas de primeira linha foram consideradas antes do Murray aceitar o papel. Tom Hanks, como o Mentor falou, Chevy Chase, Kevin Kline, Steve Martin e Michael Keaton, todos eles foram considerados. Mas dizem que foi exatamente pela natureza imprevisível do Bill Murray que nenhum dos produtores queria trabalhar com ele, né? O Harold mesmo bateu muito cabeça com o Bill, mas assim, é aquela coisa, é muito difícil trabalhar com o Bill. O que ele faz, ele muda a cena do jeito que ele quer, ele improvisa, os atores têm que estar ouvindo e prestando muita atenção no que ele está fazendo, né? Então isso complica um pouco a gravação. Mas você percebe que isso aqui é uma escola de improviso? Todos os caras que fazem improviso têm essa coisa? Sim. Que eu acho maravilhosa, mas deve ser um horror dirigir isso, né? O Harold fez testes com comediantes femininas para o papel da Rita, né, a produtora de TV, e par romântico do Bill Murray, e concluiu que o papel precisava de uma energia diferente do personagem dele. Então, o papel acabou indo para Andie MacDowell.
Mas eles também pensaram em chamar uma cantora, a Tori Amos, que na época estava no auge do sucesso com seu álbum de estreia. E foi bem difícil convencer os executivos do estúdio a bancar o filme, porque eles queriam que o Harold explicasse por que o Phil ficava revivendo o mesmo dia repetidas vezes. Tipo, eles queriam saber, eram alienígenas que lançaram uma praga, que era um feitiço, ele caiu em cima de algum produto químico estranho, sei lá, essas coisas dos anos 80, né? E o Harold achava isso um absurdo. Ele se recusava a incluir essa explicação no roteiro. Aí, para agradar o estúdio, o Danny escreveu uma cena no roteiro que mencionava que o Phil havia ficado preso nesse looping temporal devido a uma maldição cigana. E aí o pessoal do estúdio falou, beleza, agora pode ir. Só que essa cena nunca foi filmada. E os cineastas seguiram em frente com esse filme da maneira que eles queriam. É só pros caras para encher o saco mesmo. Exato. Outra coisa, o estúdio queria remover o personagem do aquele morador, o velhinho que morava na rua, que morre. Eles achavam que era muito deprimente pro filme. Porra! Então, aí o Harold teve que insistir que o personagem era importante para justificar o crescimento do personagem do Phil, né? Sim, Ao mesmo tempo que servia para mostrar que ele, que apesar de não morrer, ele não era um deus, que ele não conseguia salvar o velho, né? Exatamente. Olha, para não dizer que o estúdio errou em tudo, eles pediram para trocar o final original do filme. Porque nele, a Rita não ficava com o Bill. Porque era revelado que ela também estava vivendo em um looping temporal. Olha só que final aí. Caralho, Nossa, que maneiro! loucura E aí isso, ia hein? ser foda, hein? O looping do looping. Que maneiro, Aí maneiro. é plot twist, hein? Plot twist. Bom, lembra que eu falei que o Bill Murray é estranho? Então, nesse filme, a produção teve muitas dificuldades para se comunicar com ele. Primeiro, ele não retornava aos telefonemas, ninguém sabia onde ele estava na véspera das filmagens e tal. Aí obrigaram ele a contratar um assistente para ajudar a controlar ele, né? E ele falou, beleza, vou contratar. Só que ele contratou uma pessoa surda, que se comunicava usando a linguagem de sinais. Só que o Bill não sabe falar linguagem de sinais. Nem ninguém na produção falava. Então ele falou assim, não, mas eu vou aprender. Fica tranquilo que eu vou aprender linguagem de sinais. Isso é claro, né? A coisa ficou tão inconveniente que depois de algumas semanas todo mundo desistiu, inclusive o assistente pediu as contas e tal. E a convivência foi bem difícil nesse filme. Até a marmota ficou puta com ele, né? Como já foi dito aí. Agora, um fato interessante é que, embora os produtores tenham considerado fazer as filmagens em Punxsutawney, na Pensilvânia, o Harold e sua equipe acabaram decidindo que a cidade não tinha a aparência que eles esperavam. Então ele optou por Woodstock, em Illinois, que é lá perto de Chicago. E essa escolha dificultou a produção, porque as temperaturas variavam muito e tinha dizer que eles precisavam criar neve falsa, né? Já que essa história se passa no inverno, mas a temperatura lá no dia estava acima dos 25 graus. Caraca. E os atores tinham que usar roupa pesada mesmo assim, né? E lembra daquela cena onde o Ned pisa na poça de água lá na sarjeta, quando ele encontra o Phil? Então, aquele buraco foi feito pro filme. E aí depois a produção restaurou a rua depois. Mas se você for lá naquele lugar hoje, vai ter uma plaquinha lá. Tá escrito assim, Bill Murray pisou aqui. Legal. E essa escolha por Woodstock trouxe outro problema. Segundo relatos, os moradores de Punxsutawney ficaram tão chateados por o filme não ser rodado na sociedade que eles se recusaram a permitir que o verdadeiro Punxsutawney Phil, né, a marmota, aparecesse no filme. Aí a produção teve que capturar uma marmota selvagem. Caraca, a tal da Monax, né, cara? Pois é, eles batizaram de Scooter. Ela era boazinha, né? Na frente das câmeras ela se comportava. Menos quando era preciso contracenar com o Murray. Era implicância. Ele levou mordida e coisa e tal, né? E falar em mordidas, né? Em uma das cenas mais memoráveis do filme, o Phil está sentado em uma lanchonete comendo diversos doces e guloseimas lá, enquanto a Rita observa chocada e ela pergunta, né? Você não se preocupa com colesterol, câncer de pulmão, pneuzinho e tal? E aí ele responde que não se preocupa com mais nada. Nessa cena, a produção ofereceu um balde pro Murray para que ele pudesse cuspir a comida, né? Sem que o diretor dissesse corta. Só que ele se recusou. Em vez disso, ele foi comendo mesmo tudo aquilo. Então tudo que ele botou na boca, tomada após tomada, ele comia. E dizem que foi a Andy fez de propósito, ela errava as falas de propósito para que a cena fosse refilmada várias vezes para torturar ele, né? Então, era uma brincadeira entre os dois. Caraca, mas naquela cena que ele botou o bolo na boca, coitado, mano. Pois é, ele colocou os 3. Bom, no filme temos aquela cena que é repetida várias vezes, né? Que nos ajuda a perceber que ele continua acordando no mesmo dia. Toda vez que o Phil acorda em sua cama, ele ouve I Got You Babe em seu rádio relógio. Esse sucesso do Sonny e Cher de 65 já estava no roteiro original do Danny e sobreviveu a todas as revisões que se seguiram. E ela foi escolhida porque era uma canção de amor com algumas conotações irônicas. Bom, mas para terminar, vou trazer aqui uma nota triste, né? Um momento bad vibes, já que a Marina não está aqui hoje.
O Bill Murray e o Harold Ramis ficaram mais de 20 anos sem se falar por causa desse filme. Eita, pô. Olha aí. Pois é. Um pouco antes da morte do Ramis, em 2014, ele morreu com uma doença rara. Inclusive, tem o Ashton Kutcher, ele tá com a mesma doença dele. É uma doença autoimune. Então, antes dele morrer, o Bill apareceu sem avisar na casa dele, né? Às 7 da manhã, com uma caixa de donuts e uma escolta policial. Por que escolta? Porque era o piada, Bill né? Murray, né? Pela piada. Ele tava tão mal, ele já não conseguia se falar muito, né, o Harold, mas eles conseguiram passar algumas horas juntos, rir e fazer as pazes, né? Isso quem conta é a filha do Harold, que falou que o pai morreu em paz, vamos dizer assim. Ah, maneiro. Você não fala dos cálculos, Oxê? Então, os cálculos, na verdade o que acontece é que você tem cálculos que dizem tipo 10 dias, tem gente que fala 10 anos, e o Harold Ramis falou que a intenção era que fossem 10 mil anos. Só que assim, não tem como fazer uma previsão muito certa. Teve alguns doidos aí que fizeram. Os fãs fizeram os cálculos doidos. Que tentaram fazer. Eu acho que o cálculo que me parece mais razoável é entre 30 e 50 anos. Que isso, gente? Porque se a gente considerar tudo que ele aprendeu a fazer com aquela maestria, né? Esse é o cálculo, que eles chegaram a 30, 40 anos que ele viveu no mesmo dia. Coitado, cara. Passou mais ou menos esse tempo aí. Agora fica pensando, você viver 30 a 50 anos no mesmo dia, tem que ter muita criatividade, né, cara? Não, e o mais bizarro é que aquela cena do baile, quando a menina chama ele de Dr. Phil, eu falei, Sim. pô, Dr. Phil? De onde veio isso e tal? Cena cortada. É cena cortada. Aí é ele na biblioteca, cheio de pilha de livro, lendo. Aí Estudando. tem a medicina aplicada. Aí ele vai ver o raio-x do pulmão do cara, assim, ele fica... Sim, ele fica estudando. Ele se formou, eu acho que ele estudou várias coisas, já se aprendeu várias habilidades, né? Então, assim, eu acho que 30 é até pouco, viu? Pra aprender a tocar piano daquele jeito. Nossa. Pra aprender as esculturas em gelo. Que mais que ele aprendeu? Aprendeu a tocar piano, medicina, mecânica, retórica, porque ele faz um discurso bonitão, leu todos os livros de filosofia e tal. Sim, deve ter lido tudo, né? Então, assim, não tem uma conta certa. O Harold falou que a ideia era fazer 10 mil anos, só que aí 10 mil anos você vira... A gente até falou isso num outro filme que a gente falou aí, né? Da história de Jesus, né? Do maluco lá que é... Então, assim, dizem que varia entre 30 e 50. Ninguém tem um cálculo certo, nem o pessoal do filme sabe. E eles falam que isso é de propósito mesmo. E era isso que eu tinha para falar sobre o filme Feitiço do Tempo. Vamos para os troféus, então? Vamos lá. Bora. Troféu aleatório. E chegou a hora da premiação mais importante do cinema galáctico mundial interplanetário, o troféu aleatório. Ô, Dudu, explica aí pro ouvinte qual é a sensação de ganhar um prêmio dessa estirpe. Nossa, ganhar um troféu aleatório é você ter a oportunidade de viver muito tempo sem envelhecer e aprender muitas coisas. Aliás, muitas coisas mesmo, né? Então, assim, acho que a vantagem que ele teve foi essa aí. É isso. Né? Ter tempo para poder aprender várias coisas e não envelhecer. Isso aí, viver pra morrer mais um dia. É isso aí. Cara, foram mais de 400 temas aleatórios. Pois é espantoso, né? Caraca. É isso aí. A gente vai gravando um aqui e outro ali, não faz a conta. Nossa. Muita coisa. E sem repetir, hein? Não, então, mas não repete por quê? Por causa do impecável controle aí do André e da Marina, né? Tem que ter um controle. Feitiço do tempo. Eu acho que eles estão presos num loop. E aí tu Todo dia, segunda-feira, é dia de gravação. Bom, vamos lá então. Troféus aleatórios para o filme Feitiço do Tempo. Começando com você, mentor. Dê aí o seu troféu aleatório. O meu troféu aleatório é o troféu Tonho da Lua. Vai para o Phil e suas maravilhosas esculturas de gelo e na neve. Verdade. As esculturas de areia. Digna do Tonho da Lua. E aí no final ali, você viu que ele faz a escultura ali bem digna, aí só faltou ele falar, Rutinha Mar, só faltou ele meter uma dessa aqui. Muito bom. Só quem tem mais de 40 vai lembrar dessa história. Sim. Eu posso sair na rua no feriado do Chile, tá? Pode ser. Isso aí. E você, Tom? O meu troféu
Game of Thrones vai pra marmota, que nada mais é do que o trabalhinho dela é todo dia chegar e falar The Winter is coming. Genial! Teria a marmota no Stark. Muito bom. E você, Dudu, seu troféu? Eu tenho um troféu It's All About the Money pra professora de piano que expulsa a aluna dela por $1.000. Essa foi muito sacanagem, velho. Porra, sacanagem. A menina sai com a cara. Eu tenho $1.000 aqui. Não, peraí. Eu fiquei tristão por ela, mas sem sacanagem. Pô, tadinha da menina, velho. Eu fiquei, mas depois eu pensei, ela não vai ter tempo de gastar isso mesmo. Faz sentido. Você tá pensando que ela vai ser sempre. Ela nunca vai gastar esse dinheiro. Nunca vai gastar esse dinheiro. É verdade. Bom, eu também quero dar o meu troféu, que é o troféu SUS Plus Mega Blaster de melhor serviço de saúde do mundo, que vai para a cidade de Punxsutawney, onde você consegue atendimento de emergência para tomografia computadorizada e consulta com um psiquiatra no mesmo dia. Ó, super SUS. Estamos aqui. Não mostra que é no mesmo dia. Tem que ser, ele só vive no mesmo dia. Tá, é verdade. É verdade. Entendi. No outro dia pra ele. Pois é, é verdade. Não, tem também aqui o troféu Jô Soares 11,6, que vai pro Phil, que vocês repararam que ele usava o famoso gesto que o Jô Soares fazia, né, pra banda parar. Muito bom. Exatamente. Muito bom. É isso. Eu tinha um troféu, nem 25 centavos, mas pô, O quê? na hora do leilão, que o cara, ele acha que vai abafar a velha dar 25 centavos pra ele, é muito bom. Bom, vamos então para os assuntos aleatórios? Não, os troféus vão ser entregues por quem? É verdade, os troféus vão ser entregues por quem? Sugestões. Vendedores de seguros inconvenientes. Phil Connors. Eu acho que no segundo dia ele já assusta, já fica socando todo mundo. Não, porrada no cara. Eu adoro esse ator que faz o nerd, cara, o Steven Tobolowsky. Ele é muito engraçado. Dudu, temos recados hoje? Temos sim, vamos agradecer aí o nosso novo aleatório, o René Maldonado, aleatório número 34. E aí você vai ser adicionado ao nosso grupo do Telegram. Muito obrigado aí pelo seu filme, René, gostamos muito. E aí, agora que você se vira aí se você vai gostar ou não dos assuntos aleatórios. Aí é com você. Vamos lá então, assuntos aleatórios? Vamos lá, agora sim. Tudo bem. Eu espero que goste do festival. Eu tenho certeza que não. Eu sei. Soube que vamos ter nevasca? Se tivermos sorte, a nevasca vai começar exatamente agora. Toda aquela massa deverá sair do sul até o meio-dia, seguindo para leste em altas altitudes, que será cristalizada e virá como neve. Talvez em grande quantidade, mas estimamos que chegue aos 30 de dia e aos 10 de noite. Chances de precipitação, cerca de 20% hoje e amanhã. Queria falar sobre o tempo ou só bater papo? Bater papo. Tudo bem. Até mais tarde. Vamos lá então para os assuntos aleatórios, para a alegria e talvez tristeza do nosso novo aleatório. Começando com você, Tom, qual é o seu assunto aleatório para o filme Feitiço do Tempo? Vamos lá! O trabalho do nosso querido protagonista é ser um cara que trabalha com a previsão do tempo. E no meu novo bloco é o Cumulus Nimbus. Eu vou falar sobre climatologia e as origens e o mecanismo do fenômeno El Niño e Laninha. Olha só. Todos os anos mais quentes que nós já vimos aconteceram na última década. Mas é um Cumulus Nimbus mesmo, hein? Olha só, para conseguir compreender a influência do El Niño e da Laninha nas temperaturas da Terra, é importante examinar as origens e os seus mecanismos. Os fenômenos climáticos são parte integrante do que é o sistema climático da Terra. Em nosso planeta, as massas de ar quente e de ar frio, assim como as correntes oceanas que eu falei recentemente, desempenham um papel fundamental na regulação do nosso clima. O El Niño nada mais é do que o significado por a palavra espanhola, a Carol tá aí que não me deixa mentir, para o menino,
ou também, essa eu não sabia, o menino Jesus. E ele recebeu esse nome porque a sua primeira aparição costuma ocorrer na época do Natal, atraindo a atenção de pescadores na costa oeste da América do Sul. Olha aí. Que doideira. O El Niño é a fase quente do fenômeno Enzo, mas aqui é ENSO. El Niño. Isso? El Niño. Que bosta. Porra, respeitem o clima. Não dá. Muito bom. Enzo significa El Niño Southern Oscillation, que é caracterizado por um aquecimento anômalo das águas do Oceano Pacífico Equatorial. E isso ocorre em intervalos irregulares, desencadeando uma série de eventos climáticos em todo o mundo. Durante o El Niño, as águas quentes do Oceano Pacífico se movem para o leste, substituindo as águas frias da corrente de Humboldt, que normalmente sobem das profundezas do oceano. Esse deslocamento de água aquecida causa mudanças significativas nos padrões climáticos ao redor de todo o planeta. As consequências mais imediatas incluem secas em partes da Austrália, da nossa querida Índia, a Indonésia e a África, enquanto o Peru, o país, experimenta inundações devastadoras. Além disso, o aquecimento do Pacífico tem impacto global nas temperaturas, tornando os anos em que o El Niño acontece mais quentes do que a média geral da temperatura. Por outro lado, a La Niña, que é espanhol para a menina, é a frase fria do Enzo. Então ela é a Isabela. É, Isabela. Não, na verdade ela é a Valentina. A Valentina. Enzo Enzo Valentina. Durante o evento La Niña, as águas do Pacífico Equatorial ficam mais frias do que o normal. Isso também afeta os padrões climáticos globais, mas de maneira oposta ao El Niño. O La Niña geralmente traz chuvas intensas para a América do Sul e invernos mais rigorosos no Canadá, onde o André e a Marina estão fazendo a sua viagem de férias, e nos Estados Unidos, e no aumento da atividade de furacões no Atlântico. E falar um pouquinho aprofundar um pouquinho mais sobre esses impactos do El Niño na La Niña nas temperaturas globais, que é uma das questões cruciais e relacionadas aos dois efeitos climáticos. É justamente como esses fenômenos afetam a temperatura global e como elas se relacionam com o problema do aquecimento global. Embora o El Niño e a La Niña sejam fenômenos climáticos naturais, eles interagem com as mudanças induzidas pelo homem no clima do planeta, tornando eles uma peça importante nesse quebra-cabeça das mudanças climáticas como um todo. Durante o evento El Niño, as temperaturas globais sobem, como eu já tinha dito antes. Um estudo realizado pelos cientistas Trenbert e Fazul em 2013, publicado na Nature, mostrou que os eventos do El Niño têm pouca contribuição significativa para o aumento das temperaturas globais em anos específicos. Por outro lado, a La Niña tem o efeito oposto, levando a temperaturas mais frias. No entanto, é importante lembrar que, embora o El Niño e a La Niña tenham um impacto mensurável nessas temperaturas, o seu efeito a longo prazo é super limitado em comparação a todos os efeitos causados até agora pelo aquecimento global, que é justamente causado pela atividade humana, mais especificamente a emissão de carbono na atmosfera. A interação entre os dois e o aquecimento global é um tema super complexo que tem sido objeto de estudo e debate em toda a comunidade científica. Enquanto amplamente aceito que esses eventos existem, eles têm a capacidade de influenciar as temperaturas globais. A questão de como esses fenômenos interagem com o aquecimento global e suas implicações de longo prazo tem muita discussão. E aí é onde entram os debates mais acirrados e as diferentes interpretações. Alguns argumentam que os eventos devem ser levados em consideração ao analisar as tendências de aquecimento global, porque eles podem introduzir uma variabilidade significativa nas temperaturas globais ao longo de curtos períodos. Beleza. Outros sustentam que, embora esses eventos tenham um impacto mensurável nas temperaturas, elas não devem obscurecer o fato de que as principais causas do aquecimento global ainda assim são as emissões dos gases de efeito estufa resultantes da atividade humana, como a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento. Em outro estudo publicado pela Nature, dessa vez em 2017, os cientistas argumentam que os eventos não alteram fundamentalmente as tendências de longo prazo das temperaturas globais. Ou seja, o El Niño e a La Niña não transformam o aquecimento da Terra de maneira profunda. Ou seja,
Na verdade, eles têm a sua alteração como um efeito natural, mas ele não faz disso uma alteração definitiva, diferente do que são os movimentos do aquecimento global. Outros cientistas, como um cara chamado Michael Mann, conhecido pelo seu trabalho na reconstrução dessas temperaturas passadas da Terra, argumenta que a variabilidade introduzida por eles pode afetar a percepção pública das mudanças climáticas. Em um artigo que ele fez para o Washington Post, ele sugeriu que a aparência dos eventos climáticos extremos relacionados ao El Niño, como as ondas de calor, as secas, os incêndios florestais, pode influenciar a opinião pública e a ação política, tornando a luta contra o aquecimento global mais desafiadora, porque eles acabam culpando o El Niño por esses fenômenos, quando na verdade eles não são. Além disso, a relação entre o El Niño e a Laninha e o aquecimento global não se limita apenas às temperaturas. Esses fenômenos climáticos também desempenham um papel importante na modificação dos padrões das chuvas, as secas e eventos climáticos extremos em diferentes partes do mundo. Essas mudanças nos padrões têm implicações significativas na agricultura, na disponibilidade de água, ecossistemas e até mesmo na economia. De que forma isso afeta a agricultura e os alimentos? O impacto deles é na produção e na preocupação central, pois durante os eventos do El Niño, algumas áreas agrícolas importantes podem experimentar secas severas, levando à diminuição da produção de colheita e à escassez de alimentos. De outro lado, a laninha pode resultar em chuvas excessivas, criando inundações que destroem lavouras e a infraestrutura agrícola. Por exemplo, a crise de 2015 e 2016 na produção de alimentos no Brasil foi justamente por causa do El Niño. O Brasil sofreu uma das piores secas em décadas, afetando a produção de alimento e os preços dos alimentos, contribuindo por uma crise econômica grande. Lembra do lance dos tomates? Da produção dos tomates? Sim. Quando a gente fala da disponibilidade de água e recursos hídricos, esse é um dos mais óbvios. A variação nos padrões das chuvas causadas pelo El Niño e pela Laninha também tem um impacto substancial na disponibilidade de água doce. Durante o evento do El Niño, áreas que normalmente recebem chuvas enfrentam também essas secas severas, resultando na escassez de água. E o mesmo acontece no Laninha, onde grandes inundações podem sobrecarregar os sistemas de drenagem e causar enchentes e altas das marés, ameaçando áreas costeiras. Além disso, as inundações também podem trazer a erosão do solo e afetar a qualidade da água potável. Não teve um impacto do El Niño aqui em São Paulo, Tom? 2014, quando a gente ficou com uma escassez de água? Sim, quando a gente teve aquela parte onde todo dia no jornal os caras passavam a medição de quanto tinha de água nas represas, né? Isso. Nossa, horrível. Que todo mundo tava ameaçando até isso afetar uma crise energética pela falta de água abastecendo as usinas, né? Os efeitos no ecossistema e na biodiversidade acontecem onde os eventos do El Niño e Laninha têm um impacto direto, principalmente nos seres terrestres e marinhos. As mudanças no padrão de temperatura da superfície do oceano afetam a distribuição das espécies marinhas, com impactos na pesca e na biodiversidade. Em terra, existem as secas severas causadas pelo El Niño, que podem resultar em incêndios florestais e na destruição de habitats naturais. Por outro lado, as chuvas intensas da Laninha podem também trazer inundações que afetam negativamente a fauna e a flora, que também é super importante para a manutenção das espécies terrestres. Os impactos do El Niño e da Laninha na agricultura e disponibilidade de água e nos ecossistemas têm implicações significativas na economia e na sociedade. A perda de colheitas devido às secas e inundações pode resultar justamente nessas perdas econômicas substanciais e no aumento dos preços dos alimentos, trazendo uma inflação econômica. Além disso, a escassez de água e os desastres naturais também pode criar crises humanitárias e também crises energéticas. Vamos viver no Mad Max. Ao longo da história da climatologia, muitos cientistas têm desempenhado um papel fundamental no estudo do El Niño e da Laninha. Entre elas, destaca-se o trabalho pioneiro de um cara chamado Jacob Bjerknes, um meteorologista norueguês que, na década de 60, formulou a teoria de que a oscilação do Sul era parte de um sistema maior de circulação oceânica e atmosférica. Essa teoria, conhecida como mecanismo de Bjerknes, forneceu uma base sólida para a compreensão do que eram os fenômenos El Niño e Laninha. Ou seja, foi esse cara, justamente, o cara que criou a fundação
para a descoberta de que existem esses fenômenos. Outro nome importante na história da pesquisa foi um cara chamado Sir, assim como eu, Gilbert Walker, um cientista britânico que, em 1920, desenvolveu o índice de Walker, que é uma ferramenta para rastrear a oscilação da temperatura no Pacífico Sul. Esse índice leva o nome do criador dele e é uma parte central no monitoramento e na previsão de quando os eventos El Niño e Laninha irão ocorrer. E aí, outros pesquisadores, como um cara chamado Michael McFadden e Kevin Trainbert, também têm feito contribuições significativas para o entendimento e previsão de quando esses fenômenos climáticos irão acontecer. O Trainbert é conhecido por seus estudos sobre o balanço de energia da Terra e como os eventos de El Niño afetam esse equilíbrio. Outro cara, como o Richard Sager e o Michael Mann, que eu já falei aqui, também tem explorado essas interações entre os dois eventos e as mudanças climáticas. As suas pesquisas lançam luz sobre como esses eventos climáticos conseguem agravar ou mascarar o aquecimento global. E aí a gente tem algumas menções sobre o El Niño e a Laninha nos filmes. E um clássico deles é O Dia Depois do Amanhã, de 2004, dirigido pelo Roland Emmerich. Foi esse que a Marina confundiu? Foi. Confundiu, não colocou. Ele adora fazer filme de desgraça, né, cara? O cara tá aí pra isso, né? Ele só faz filme de desgraça. O filme retrata uma série de eventos climáticos extremos desencadeados por mudanças drásticas no clima global, incluindo uma nova era do gelo, que pode ser resultado de uma falha no sistema de águas correntes do Atlântico Norte, que foi atribuído ao cenário extremo da Laninha. Não sei se vocês lembram, no filme os caras até mostram assim um panorama do globo onde a ligação entre Estados Unidos e Groenlândia e Europa congelou e se transformou em um grande blocão de terra. Sim. Embora O Dia Depois da Manhã seja uma obra de ficção científica e tenha uma representação um pouco dramatizada dos efeitos da Laninha, ele ilustra como o público em geral pode estar ciente do papel desses fenômenos climáticos na narrativa do cinema. E filmes como esse podem influenciar a percepção que temos sobre as mudanças climáticas e sensibilizar o público para questões importantes relacionadas ao clima e o ambiente. No final das contas, a realidade é um pouquinho mais sutil e complexa, com efeitos que variam de região para região e que são influenciados também por uma série de fatores adicionais, principalmente levando em consideração de que o aquecimento global é um efeito real causado principalmente pelo sistema capitalista de produção industrial neoliberal desenfreado. É isso aí. E é isso o tema da semana. Beijo. É isso aí. Aliás, em 2023, neguinho que ainda não acredita em mudanças climáticas, tá maluco, né? O dia mais quente desse ano foi no inverno. Pois é. Exato. Isso é maluca. E 2 dias depois, o dia mais frio, né? Pois é. Já é mais feio, exatamente. É. Uma loucura, cara. Eu nunca duvido desses filmes de catástrofe. Eu sempre fico pensando assim, temos que matar os milionários porque eles estão fazendo altos bunkers lá e a gente vai se ferrar. Eu também acho que é isso. Muito bem. Vamos parar de culpar, né, os fenômenos. Vamos assumir nossa parcela de culpa também. É isso aí. Eu tô bem de boa, porque eu não tenho culpa nenhuma nessa história. Eu não tenho uma produção que absorve água pra um caralho, que desperdiça energia elétrica para um caralho, e eu não desmato nada. Eu não consumo a produção desses malditos aí também, então não posso falar nada. Ou então bora pro outro. A gente já volta pra essa conversa no final. Vamos para o outro assunto aleatório. Bora. Bom dia. Já vai ver a marmota? Vou. Será que a primavera já vem? A gente não fez isso ontem? Eu não sei. Deixa de palhaçada, gordão. Que dia é hoje? 2 de fevereiro. Dia da marmota. O que é que você trouxe pra gente hoje, hein? Eu vou falar sobre um dos personagens principais do filme, que é o Despertador. Ah, eu achei que era a marmota. Não vou falar da marmota. Poxa, já tava sempre na marmota. Não vou falar da marmota. Hoje não. Hoje eu vou falar do Despertador. E vou começar pelo Despertador natural. Igual eu perguntei pro Tom do relógio biológico, né?
a sincronização ou o timing dos sistemas que compõem os organismos. E aí, virtualmente, todos os tecidos e órgãos estão conectados a algum relógio biológico. E essa sincronização faz parte de um mecanismo adaptativo que tem um papel protagonista na manutenção da saúde. Como os órgãos estão conectados a algum relógio biológico, existe mais de um relógio biológico, né? Tem vários, então, no corpo. O mais famoso é o ritmo circadiano, ou ciclo circadiano. São ciclos repetitivos e naturais de mudanças físicas, emocionais e comportamentais que ocorrem no organismo de algum ser dentro de um período de 24 horas aproximadamente. E isso é controlado pelo núcleo supraquiasmático, que funciona como um regulador master do relógio, coordenando o funcionamento cíclico das produções hormonais e de uma série de outras ocorrências naturais. Existe até uma evidência de que até mesmo a propensão a sentir raiva e agressividade tem a ver com esse relógio do ciclo circadiano. E o mais famoso dos ciclos circadianos é o ciclo de vigília-sono, né? Aquele que a gente está acordado e quando a gente vai dormir. Então, igual eu perguntei pro Tom, o Tom tem um ciclo bem curto aí, né? De 5, 6 horas. O meu também, acho que o Xi também tem, né? Sim, esse ciclo de velho. Mentor, qual que é o seu ciclo aí? Engraçado, assim, eu tenho um sono muito intermitente, mas se eu conseguir dormir 2 horas inteiro, assim, sem ninguém me perturbar, eu fico descansado. Não, mas você tá falando de noite, você dorme... Não, mas eu tô falando assim, natural. Não tô falando de descanso. Natural 6. Quando você vai dormir, quando você vai dormir à noite, porque aí, o que acontece? A percepção da escuridão, ela vai liberar um gatilho pro cérebro acelerar a produção de melatonina. Então não é aquele descanso do outro dia. A gente precisa, então, do hormônio que vai preparar o corpo para dormir. E a disrupção desse ciclo, né, seja naturalmente, devido a um distúrbio do sono ou por qualquer outro motivo, vai aumentar as chances de desenvolvimento de uma série de doenças. Mas essa disrupção, quando você está no seu ciclo e ele é interrompido, mas se o seu ciclo ele tem um horário definido, é natural de você, assim. Então é 6 horas, então. Às vezes eu acordo, eu posso até trabalhar, eu posso até voltar para a cama, mas eu tenho que fazer um esforço para dormir de novo. E às vezes demora. Mas e para falar dos despertadores que não são os nossos biológicos? Desde a pré-história, a gente já tem um despertador que é o galo, né? O galo cantando aí de madrugada, ele já é um despertador natural, mas é aquele despertador que ele é imprevisível, você não consegue regular, né? A hora que o galo vai cantar. Então ele vai te acordar ali na madrugada, na hora que ele resolver cantar. Na falta do galo, uma das ideias que os antepassados tinham também era regular com a própria bexiga. Então a pessoa tomava muita água antes de dormir para ativar um alarme fisiológico, né? Aquela vontade de ir no banheiro. Só que aí esse método também é impreciso, né? Você não sabe que hora você vai acordar e às vezes você acorda antes do momento que você queria acordar para ter que ir no banheiro. Eu acho que vocês nem acordam quando você vai no banheiro. Acho que você tá no modo automático, né? Que você Cara, vai... Teve uma vez que eu acordei e falei, eu acho que eu vim no banheiro. Às vezes é automático, às vezes não, depende. Uma outra coisa, então, o que aconteceu foi que o relógio ele só apareceu na Idade do Bronze, né? Os egípcios, nossos amigos, e os babilônicos, eles já tinham as clepsidras, que são relógios baseados em recipientes que deixavam a água gotejar, pingando. Só que só os gregos chegaram a imaginar como que essa água poderia ser usada para tirar, né, uma pessoa da cama, né, para acordar uma pessoa, né, no momento definido. Platão, então, desenvolveu um mecanismo que seria constituído por 3 recipientes empilhados. O primeiro recipiente cheio de água, aí o líquido goteja por um funil estreito até a parte central, e aí essa parte central enche e força o ar saindo por uma pequena abertura. E aí surge um assobio que acorda a pessoa, e a água ainda pingava para um reservatório final para não escorrer. Um outro jeito também que começou a aparecer foi contar os sinos das igrejas, né? Então as badaladas, né, dos sinos, elas serviam ali para quem estava aos arredores, né, conseguir acordar no tempo. O que acontece? Só que, isso por é exemplo, muito do interior, né? Isso, mas aconteceu comigo, por exemplo. Eu mudei para o interior e eu morava na praça da igreja. Meu apartamento ficava de frente para a igreja. Nos primeiros meses eu acordava com o sino, mas depois às vezes você nem percebe que o sino está tocando. Então você acostuma com o barulho e ele tocava acho que é de 6 horas, não lembro. E aí tinha hora que tocava e você nem reparava, né? Nem lembrava que estava tocando o sino. Então você acostuma com esse som. No século XVI, aí teve um inventor sírio, o Taqi al-Din Muhammad ibn Maruf,
Ele criou alarmes modificando relógios mecânicos, que um deles consistia em colocar um tipo de pino num buraco na parte da frente do relógio, fazendo ele tocar na hora desejada. Uma outra ideia surgiu na Áustria, no início do século XVIII, quando uma pederneira, que é aquele mecanismo que dispara arma de fogo, sabe, que faz a faísca, né, semelhante a um isqueiro, fazia acender uma vela para acordar a pessoa. Só que tinha um alto risco de causar um incêndio, né? Você acorda, mas morre também, isso é legal. Pois é, então assim, não foi muito interessante isso não. Aí, entre os ingleses e os irlandeses, apareceu uma solução com a Revolução Industrial. Eles contratavam um knocker up, que é um despertador humano. Olha isso, você contrata uma pessoa para te acordar. Como que essa pessoa faz isso? Dá uns tapas na sua cara. Não é, você entrar na sua casa. Um profissional com varas ou zarabatanas que batia na janela das casas, né? Ou atirava na janela das casas, acordando as pessoas. Então, nos vilarejos industriais, tinha uma pessoa que tinha um bambu, uma vareta grande, né? Que ela batia na janela das pessoas que contratavam ela para bater, para acordar mesmo. Gente, trabalho ingrato. Alguns eram contratados para insistir até que a pessoa se levantasse para pedir para parar, ou outros, quando pagavam pouco, né, a pessoa só batia e algumas vezes ia embora, para bater para outro cliente também. E tem rumores dizendo que a pessoa que trabalhava com despertador humano não dormia até que chegasse a sua hora de trabalhar. Mas a pessoa combinava os horários, por exemplo, eu quero acordar às 4, aí o Tom quer acordar às 5. Isso, você combina o horário com a pessoa, isso, e aí ele vai lá na sua casa, minha casa é tal, você vai lá na janela, toca. Não pode errar a janela, né? Se bater na janela errada. Ia ser uma confusão no vilarejo. Essa profissão era considerada meio que ingrata mesmo, era um subemprego. Profissão de risco. É uma profissão de risco. Não é de risco, é nem subemprego mesmo. O cara paga com alguns centavos ali, só pra se alimentar mesmo, sabe? Então é uma profissão bem judiando da pessoa mesmo. E essa prática seguiu até a década de 1970. Nossa Senhora. Caralho. Alguns empregados que moravam próximo das fábricas, né? Eles trabalhavam, acordavam também com o apito das chaminés. Então as fábricas tocavam um apito cedo e as pessoas acordavam para sair para trabalhar ali. Em 1787, teve um americano, Levi Rutgers, que construiu uma pequena caixa de madeira e ao redor de uma engrenagem que fazia ela disparar um sino. Aí essa primeira versão do despertador, ela só despertava às 4 da manhã, que era o horário que ele precisava acordar. E em 1847, o francês Antoine Radier se tornou o primeiro a patentear um alarme ajustável para qualquer horário, mas o registro não saiu da Europa, né? Então, em 1876, um americano, Seth E. Thomas, entrou com uma ação pela patente da sua versão. Então, o francês patenteou lá na Europa e o americano patenteou nos Estados Unidos. A importância das patentes aí, ó. Pois é. E aí, depois, os despertadores programáveis, né, chegaram na população, né? Na virada do século, o formato de um disco com sinos em cima já estava estabelecido. E aí, a partir daí, ele foi se desenvolvendo, né? Eu já tive vários despertadores. Eu, por exemplo, eu tinha um que ele fazia um barulho de... Ele simulava um barulho de um galo cantando. Nossa Senhora, por que você faz isso com você mesmo? Pois é. Não sei, mas eu precisava, porque como o meu relógio biológico, ele é curto, aí eu durmo tarde. E aí, às vezes, eu durmo tarde, eu passo da hora que eu teria que supostamente dormir para poder acordar cedo para ir para aula, né? Ou para trabalhar, que seja. Pra não acordar muito cedo. Aí eu uso despertador, porque aí eu tenho medo de acordar, de perder a hora. Mas igual o Tom falou também, na maioria das vezes eu acordo antes do despertador. Caraca, eu acho que eu só fui ter um despertador depois que eu fui pra faculdade. É mesmo? Porque eu sou filho de militares, de pais militares. Então assim, você mora em base militar. Então, corneta. Nossa, acordar com a corneta. Acordar com a corneta. Do acorda recruta, seu filho da puta. Mas até eu que não tenho nada a ver com isso. Caraca, maluco. Ué, ele tá dormindo em base militar, ué, a corneta vai pra todo mundo. É pra todo mundo, pra todo mundo. Que ódio, tem como. Aí depois que eu fui pro colégio militar, que eu fiquei interno, eu falei assim, agora acabou, né? Não foi pra quê? Caraca, eu juro, meu primeiro despertador, eu fiquei tão feliz que eu quase abracei. Falei, meu Deus, meu primeiro despertador normal.
Você tinha aquele do filme que vira a pazinha? Vira pazinha? Como assim? Vai virando as pazinhas com os números. Aquele lá, ele foi mais popular no final dos anos 70, comecinho dos anos 80, mas não durou muito tempo, não. Eu já peguei aquela fase mais moderninha, né? Que batia no outro. Sim, você teve aquele que tava corda? Eu gostava daquele velhão mesmo, que tinha as capas de metal mesmo, fazendo um barulho que não redondinho, que batia um em cima do outro, nossa, né? Isso, dava corda. A minha avó tinha esse, mas é um escândalo. Acorda todo mundo. É um escândalo. Meu Deus, todo mundo. É inferno. Mas pode acabar a luz, acabar tudo que você não perde a hora. É verdade. Não mesmo. Ele é de corda, né? Eu tinha um também que era japonês, que vinha com uma vozinha irritante. Uma japonesinha que ficava... Não tinha como continuar dormindo, cara. Lógico que esses japoneses todo esquisito. Imagina, que é uma entidade. Mas é isso mesmo. Tem gente que coloca o despertador com musiquinha, tocando. Blá, 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 blá. Eu não acordo quando ouvindo musiquinha. Musiquinha. Cara, eu continuo dormindo. O meu atual é o som do rock. É rock balboa. E às vezes, cara, eu acordo já. E o engraçado é que assim, a Karen já acorda, assim, eu já gosto de uma musiquinha que vai crescendo. A Karen já acorda numa música já, tipo a Loki, tipo, isso, sabe? E é muito engraçado que ela acorda primeiro que eu, então fica. Aí pra voltar a dormir, aí eu volto, aí eu durmo um pouquinho, aí começa o e eu já sonhei que a música tava tocando, eu tava correndo, que eu tava correndo na rua. Pois é, eu não posso ouvir essas musiquinhas, viu? Eu embalo no sono, no sonho. O meu tem que ser impactante também. O meu atual são os tambores tocando. Ninguém acorda como o Príncipe Akin, né? Com uma banda, né? Tipo, violinistas, né? Você teve algum despertador curioso aí, Tom? Tom, Pois é. Cara, a pandemia que abriu os olhos pra mim da minha relação com o sono. Dos 20 anos pra frente, que foi a época que eu comecei a fazer faculdade, trabalhar e tal, dormir era a coisa menos importante que eu tinha na vida. Eita, louco. Menos importante. Se não desse pra dormir muito, tá suave. Tinha umas épocas em que eu tinha problemas grandes de ansiedade que eu dormia 1 hora por dia e tava tudo bem. Nossa, tá doido. Nossa, meu mínimo é 4. E tava tranquilo. Óbvio que, só que pra mim isso tava óbvio, né? De que pra mim naquele momento não tinha problema nenhum. Mas eu fui vendo ao longo dos anos as consequências do sono pra memória, pra bem-estar, pra relaxamento, pro peso. Eu não sabia disso, que eu sou uma pessoa muito magra, mas eu sou uma pessoa muito magra por causa disso, porque eu não conseguia até então ter recuperação muscular, que é o momento que você dorme, que é quando o músculo se recupera, né? Então eu sempre fui uma pessoa super fraca, com concentração ruim, com uma memória ruim, porque tá tudo dentro do sono. E aí, na pandemia, eu tive mais tempo para poder dormir, né? Porque eu não tinha o tempo de deslocamento entre casa e trabalho. E foi uma época que eu baixei um aplicativo que media a qualidade do meu sono. E foi quando eu descobri que eu dormia pior do que países em guerra. Caralho, velho. Nossa. Caraca. Uhum. A minha qualidade do sono era horrorosa. E pra mim, dormia, acordava e tava tudo certo. E aí, há pouco tempo, esse mesmo aplicativo tem um jeito de despertar que ele não é baseado no horário. Ah, sim. Ele é baseado no quão próximo você tá de acordar no momento certo, né? Que tem o sono profundo. E quando você vai saindo desse sono profundo, desse aí. Joga o link lá no grupos aleatórios. Eu vou colocar. Fiquei curioso. Eu vou colocar, porque realmente... É pago, né, esse negócio? Não tem gratuito. As análises do negócio é que são pagas. Algumas análises, por exemplo, essa que me levou à constatação de que eu dormia pior do que em países de guerra, foi a parte paga. Mas assim, esse aplicativo, ele basicamente mudou minha vida. Foi quando eu descobri que eu dormia muito mal quando eu morava na frente do minhocão, apesar de eu não ser influenciado tanto pelo barulho por não ouvir muito bem, e de que o meu objetivo de vida hoje é dormir tão bem quanto o holandês, que é quem melhor dorme no mundo. Olha aí. Ah, é?
A média da qualidade de sono de um holandês tá em torno de 95% a 98%. Agora essa pauta pra um próximo sessão aleatória. Verdade, não, teve uma amiga minha que começou a namorar um holandês e ela foi lá, né, conhecer a família dele e tal, não sei o quê. Aí ela falou que, tipo assim, deu 8 horas da noite, o cara desligou a casa inteira, pagou tudo e foi dormir. E ela ficou assim, caralho, e agora? 8 horas da noite. Não tinha esse costume. E o cara, a família inteira, o cara tinha 2 filhos, não sei quem, dormia todo mundo, 8 horas da noite acabou. E o meu sono, na época, girava em torno de 40%, que era menor do que os 48% do que os países da galera que dormia na Síria. Cara, que merda, hein? Caraca, que merda. Que horror, Tom. Eu fiz um teste esses dias, porque esse ano eu resolvi fazer um tratamento contra ronco, né? E eu baixei um aplicativo que ele grava os sons que você faz à noite, pra ver se você fala, pra ver se você ronca, né? É o Sleep Cycle? Sim. Ah, então esse é ele. É ele? É o Sleep Cycle que me falou tudo isso. A primeira vez que eu usei, no primeiro dia, eu vi lá, tinha 30 gravações. Eu falei, meu Deus, eu ronquei a noite inteira. Aí eu fui ver, era o ronco do gato. O ronco do gato. Ele deitou do meu lado e ficou lá. Ah, então, mas isso faz tempo, Xi? Faz uns 2 meses. O gato te trollando, mano. Ah, então tá bom, porque o Sleep Cycle agora ele já consegue reconhecer quem é que tá roncando. Mas eu achei falar pro gato, você está roncando. Eu falava, mas esse meu ronco é esquisito. Aí ficava... Você é um gato. É você, obrigado. Então é isso, ó, meu assunto foi esse. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa sobre o sono de vocês. Muito bom, né? Isso aí dá uma conversa que dá pra dias. Sim. Mas nós não temos tempo e vamos, então senão o Rani vai ficar aqui editando 5 horas de conversa. Todos os anos, os olhos do povo se voltam para esta pequena cidade a oeste da Pensilvânia para assistir um grande espetáculo. O astro é o Phil de Punxsutawney, o mais famoso meteorologista, a marmota. Como diz a lenda, ele pode predizer quando chegará a primavera. Então eu acho que o que devemos nos perguntar hoje é o que o Phil tem a dizer. O ritual é o mesmo de todos os anos. Alguém solta a corrente, dá uma batidinha na porta, tira o bichinho de lá e conversa com ele. A marmota responde e nos diz o que vai acontecer. Então, mentor, cabe a você fechar com chave de ouro e trazer um pouco de alegria, um pouco de tristeza para o nosso novo aleatório, o René. Eu espero que o nosso novo aleatório esteja gostando, porque afinal eles, botou uma pressão em cima da gente. Não é? Vai que é tua. O filme gira em torno de um feriado local que realmente existe, o Dia da Marmota, ao qual o X explicou aí, deveras ilustrativo, e eu não vou repetir, porque eu não estou no loop. Pensando nisso, nesse feriado peculiar, eu vou falar no meu assunto aleatório de hoje sobre feriados curiosos ou feriados estranhos pelo mundo. Olha aí! Muito bom. Então vamos lá. Começando aqui com um feriado que eu achei assim, o mais bizarro, porque realmente essas pessoas... Começa do mais light. Esse é o mais bizarro porque ele é o mais light dos bizarros. Ah, então não entendi nada. Então tudo bem. Dia 24 de junho, nos Estados Unidos, nós comemoramos o Dia dos Discos Voadores. Vocês sabiam disso? Ah, mas é nacional isso? É! Ah, você tá de Eles sacanagem. escolheram esse dia, 24 de junho, por conta de um acontecimento em 1947, em que um piloto americano declarou ter visto 9 objetos estranhos voando no céu. Esse episódio é famoso mesmo. E ninguém acreditou nele. Só que, coincidentemente, esses objetos caíram perto de uma área um pouco afastada, né? Ah, aquela que tem nome de cachaça? E aí foi feito o dia 24 de junho, ao qual pessoas ficam nas suas respectivas varandas ou lugares abertos, pedindo um sinal, um SOS para discos voadores. Tu tá de sacanagem. Sim. O cara para o que tá fazendo e fica do lado de fora. Mas é feriado assim, não tem, então ninguém trabalha. Feriado. Caralho, velho. Dia dos discos voadores. Tem que ficar o dia inteiro esperando, porque vai saber se os aliens fazem horário comercial, né? A gente não sabe o horário dos caras. Vamos agora para a terra do sol nascente, o Japão. Opa! Tem um dia, um feriado muito esquisitinho, que eu depois até pedi pro X explicar como rola, você já participou desse feriado, que é o dia de jogar feijões. Dia de jogar feijão?
É um feriado no Japão que todo mundo joga feijões em todos os lugares de suas casas, templos, com o objetivo de espantar os maus espíritos. É comemorado no primeiro dia da primavera. Você já viu isso? Tem esse hábito de jogar feijões no primeiro dia da primavera na sua casa? Não, aliás, se eu jogasse feijão, minha mãe me dava um cacete, né? Não tem essa não, nem arroz, nem feijão, tá? Jogando grão pela casa, é difícil de limpar. Na verdade, é um modo light do japonês de defumar a casa, né? Aqui o pessoal joga pipoca, joga não sei o que lá e tal, lá e jogam feijões. Joga laranja, que é fácil de catar, não suja. Pô, espalha as laranjas, depois você pega. Aí você pisa, escorrega, cai no negócio. Merda. Conhecendo o japonês, eu acho que é uma brincadeira com a palavra feijão, sabe? O jeito de falar feijão deve ser parecido com uma outra coisa, um nome de alguma coisa, que aí eles associam com esse hábito. E agora tem um feriado que eu quero instituir esse feriado no Brasil, pra ontem. Esse feriado é da Bolívia. Ah, eu pensei que você ia falar do dia de o jovem ter que acabar. Não, esse já tá com o projeto encaminhado. Aqui, ó, esse do jogar feijão chama Setsubun. Setsubun? O que é, Chico? Vamos lá. Sexo é bom? Como é que é? Não. É ótimo. Setsubun até o início da primavera. Depois da primavera, sexo não fica mais bom? Ah, mas não é nacional esse negócio. Não é nacional esse negócio de jogar feijão, não. Ah, é um feriadinho. Ah, um feriadinho leve. É de leve, de leve. Ó, tem um feriado na Bolívia que eu quero trazer ele pro Brasil, que eu acho ele que vai ser de extrema adesão, que é um festival chamado Tinku. Oi? É. Ou a tradução literal é Bata no seu vizinho. Olha que coisa boa. Porra, que beleza. Neste feriado boliviano, o festival é realizado para que você desça o cacete em todo mundo durante o dia. Tipo aquele, como é que chama aquele negócio que aquele tem... filme lá, o dia Ai, lá. como é que chama? É Purge, isso mesmo, Purge, Purge, é. Nunca vi esse filme. É o Purge do vizinho. Caralho, que merda. O festival Tinku é realizado na cidade de Maca, todos os anos, em maio. Está baseado numa crença religiosa de que para se ter uma boa colheita, deve-se fazer uma oferenda de sangue para a deusa Pachamama. Caralho. Deusa da terra. Agora vem o melhor, que eu adoro quando as pessoas escrevem as coisas, que elas põem aspas. Muitas pessoas já morreram durante esse festival. Porém, aí agora vem as aspas que é o melhor. Porém, agora se tornou um pouco, entre aspas, mais policiado. Assim as brigas são paradas no primeiro sinal de sangue. No primeiro sinal de sangue. É pra oferecer o sangue, mas é só um pouquinho, nem tanto assim. Então vamos controlar aí a quantidade de sangue. Melhor, pessoas morreram durante esse festival. Porém agora tá tranquilo. Agora tá policiado. Agora... Começou a sangrar, para, né? Gente, eu adoraria esse feriado aqui no Brasil. Nossa senhora. Ai, vamos lá. Dia Mundial da Privada. Olha aí. Esse é um feriado de verdade. Que os outros eram de mentira, não, gente. Esse feriado é de verdade. Celebrado no dia 19 de novembro. Olha! O Dia Mundial das Privadas. Caraca, que coincidência no meio. Dia do aniversário. Eu acho que é o dia do aniversário do André, não é não? É do André ou do meu pai? É 19 de novembro? Eu não sei porque o meu pai... Um faz 16, o outro faz 19. Eu acho que é 19, porque é uma semana depois 18. De mim. Então o André faz 19 de novembro, é o dia da privada. Parabéns, André, pelo seu aniversário. Dia Mundial da Privada. Foi criado pela Associação Mundial de Privadas. Que é um grande entusiasta da privada. Entusiasta, exatamente. Ele é entusiasta. E a Associação Mundial, a privada tem uma Associação Mundial e nós não? Tem, ó. Foi criada pela Associação Mundial de Privadas para homenagear nada mais nada menos que ela, as privadas. Brincadeiras à parte, esse dia foi separado para conscientizar as pessoas de como melhorar as condições sanitárias no mundo e transformar isso em algo produtivo. E é mesmo. Se não me engano, acho que o Bill Gates já gastou uma grana em como reinventar a privada, justamente porque grande parte dos problemas sanitários podem ser corrigidos com uma privada mais eficiente. Então, dia 19 de novembro, põe na sua agenda aniversário do André. E o da privada. E então, abraça a sua privada. E você que tá perto do André, abraça o André.
São 2 presentes que você tem que comprar no dia. Um pra sua privada, que te atura nos momentos mais difíceis. E o André também, que é um grande Que amigo. aguenta suas cagadas, né? É, exatamente. Eu vou ver se eu acho um Funko do Batman na privada pra dar pro André. Isso ia ser. seria Eu vou te dar, André. É foda, uma hein? missão minha, tá, André? Guarda a nota aí. Eu vou te dar um Funko do Batman na privada. Dia 27 de julho, na Finlândia. Esse é gostosinho. É o dia do dorminhoco. Só que eu caí num clickbait. Porque eu achei que era dia do dorminhoco, era o dia pra você ficar na naninha. Não é não. O dia 27 de julho, na Finlândia, o dia do dorminhoco é uma brincadeira, uma pegadinha que eles fazem, que a última pessoa que ainda estiver dormindo na sua casa, ela é acordada com um balde de água na cara. Que sacanagem. Eu achando tudo bonitinho. Nossa, já dormiu gostosinho, vai ficar mimimi. Não, é uma pegadinha safada. Então, se você estiver na Finlândia, dia 27 de julho, acorde cedo, porque você vai tomar um balde na cara. A tradição é mantida desde a Idade Média. Oh, sacanagem. Motivada por uma crença de que a pessoa que dormisse até mais tarde nesse feriado ficaria preguiçosa e improdutiva pelo ano inteiro. Falou isso do ano novo, né? Se você dormir no ano novo, o seu ano vai ser assim. Dia 28 de maio é dia da masturbação nos Estados Unidos. Eu vou dar só uma corridinha aqui. Desde 1995, o mês inteiro é dedicado à prazerosa prática. E, na verdade, isso foi criado para conscientizar os altos índices sobre a epidemia de AIDS nos anos 80 e 90. Pro Dudu, tem o feriado de Minas de Belo Horizonte, que é o dia municipal da luta de braço, onde todo mundo tem que parar o que está fazendo para fazer uma queda de braço. Quem nunca ouviu falar disso em Belo Horizonte, gente? Que doideira. É. Dia 28 de fevereiro, aí, de novo, no Japão, é o dia de dormir em público. Assinalou-se no dia 28 de fevereiro o dia de dormir em público, sendo que, a julgar pelo dia, seria perfeitamente aceitável fazer uma soneca em qualquer lugar e encorajar as pessoas a poderem descansar. O meu feriado, que eu achei que pode dar um pouco de trabalho aqui no Brasil, dia 1º de fevereiro, dia de trabalhar pelado nos Estados Unidos. Que beleza, que dia? Dia 1º de fevereiro. Show. Não é possível, gente. Não existe, Esse não. dia foi criado em 2010 pela norte-americana Lisa Carrington, que tem uma empresa precisamente chamada Work Naked, o dia de trabalhar nu. Esse dia serve para celebrar a liberdade e uma forma de se expressar contra o sistema. No inverno ainda por cima, né? É isso aí. Pois é, inverno. Tem alguns feriados peculiares que não tem país, não consegui achar informação, mas achei peculiar. Dia 27 de julho, dia de levar suas plantas para passear. Dia 14 de janeiro, dia de vestir seus bichinhos de estimação com roupas de gente. E dia 26 de março, o Xi já instituiu que é o dia de criar o seu próprio feriado. Que ele já criou, que é o dia... Que é o dia que tem que acabar o jovem. Acabou o jovem, isso aí. Olha aí. Então, antes de terminar meu assunto aleatório, eu queria fazer só uma pergunta pra vocês. Qual o país que vocês acham que tem mais feriados no mundo? É o Brasil, não é? Brasil? Feriado de não trabalhar. Feriado. Feriado de não trabalho, é o Brasil. Não é o Brasil, não. Não é o Brasil, não. Não é o Brasil, Não é o não. Brasil. Vocês não, vão olha ficar só. surpresos. Eu acho que é o próximo dos Estados Unidos. Não, ó. Em quinto lugar é a Indonésia, Rússia, Venezuela e Espanha com 14 feriados. Em quarto lugar vem a Turquia, mas ela tem um asterisco, tipo o título do esporte. A Turquia é 14,5, porque na Turquia o feriado do Dia da República começa 1h da tarde, então é meio dia de folga. 14 feriados e meio, tá? Em terceiro lugar tem Argentina, Chile, Finlândia e Japão, com Que 15 isso, gente? feriados. Sim, mas não adianta ter feriado se eles não tiram, né? É, mas tem lá. Em segundo lugar tem a Tailândia, Líbano, Coreia do Sul, com 16 feriados. Tô chocado que o Brasil não tá aí. Em primeiríssimo lugar, que rufem os tambores, é a Colômbia e a Índia, com 18 feriados. Olha aí. Que é Colômbia? E a Índia, com 18 feriados. Aí vocês me perguntam, e o Brasil, gente? Cadê o Brasil? O Brasil amarga a 7ª posição, Chupa. ao lado de África do Sul, Peru e Grécia, com míseros 12 feriados nacionais. Mas então, os outros países emendam. Porque o Brasil, a gente emenda. Não, os feriados. mas aí eu emendar não conta, é o feriado. Mas a gente joga E pra sem medo frente. se quiser. Eu, Exatamente. infelizmente, não emendo. É isso aí. Ou seja, quando você reclamar que o Brasil tem muito feriado, você fala, então vai pra Colômbia e pra Índia, porque lá é que tem feriado pra caceta. Caralho. E esse, gente, foi o meu assunto aleatório de hoje. Maravilha, Aí, perfeito. Precisamos achar 6 feriados novos, né, pra incorporar no nosso Pra calendário. Isso poder aí. ficar em primeiro lugar, né? O seu já né? tá aí, Chiu. O seu eu já vou Eu já botar tô pra contribuindo com um. Já, é. Vamos aí, gente. Aprendizados de hoje. Foi esse calendário aí. Esse calendário aí eu achei fantástico. O dia de trabalhar
malhar pelado. Perfeito. Eu aprendi que o El Ninho veio do Menino Jesus, de dezembro aí. Eu aprendi que o El Niño chama Enzo. Eu aprendi que os gatos são os sucessores dos despertadores humanos do passado. Verdade. Então é isso. Por hoje é só. Não estamos no Dia da Marmota, não estamos no loop, então diga tchau, pessoal. Tchau. Fim da semana. Pergunta meio idiota a essa altura do campeonato. Você apertou play? Play hack? O play não, eu tenho que apertar o REC. Ah, tá. O REC, Não, apertei o REC e já tô É no que eu meu sou velho, eu tenho que segundo. apertar play hack. Os dois juntos, É né? isso aí. Juntos, Ou seja, o Apertar os dois Tom não juntos pra poderia poder sair sair no de feriado casa. do Xê. Não. Os dois juntos. Tem que apertar os dois. Primeiro tem que colocar uma fitinha. Então tem que colocar um durex em cima da fita. Isso, exatamente. E aperta o play e o REC ao mesmo tempo. Tá, você pode sair no feriado do Xê. Era una marmota muy especial, se rebeló contra toda sociedad, no la dejaban andar con libertad, porque a las empresas ella quería quemar, ella decía que era anarquista, golpeó, insultó a las marmotas fascistas, ella no quiso más de nada más, era una marmota punk, uy, 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 la marmota punk, uy, 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 la marmota punk, uy, 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 la marmota punk. Ella no quiso más problemas. Fim da sessão.